Bom, nós vamos começar nesse momento, nessa parte do eletromagnetismo, nós vamos ver força magnética. Para a gente começar a ver força magnética, seria muito interessante que a gente começasse a lembrar um pouquinho dos vetores, né? Dessa representação vetorial, porque a gente vai trabalhar em 3 dimensões. Então, se a gente tem um plano e tem um vetor que aponta para dentro desse plano a partir do olho do observador, a gente viu que a representação desse vetor que está apontando para dentro do plano da figura é um xizinho, né? Uma bolinha com xizinho. E quando eu tenho o plano da figura e o vetor está apontando para fora do plano da figura, a partir do orientador, da visão do orientador, a gente viu que esse vetor está saindo do plano e a gente representa ele por uma circunferência com uma bolinha, né? Então, bolinha a gente fala que é vetor saindo e xizinho é o vetor que está entrando. Se você pensar no seu caderno, é muito importante perceber que a folha do seu caderno está em 2 dimensões. Você poderia pensar que x, y. Então, você vai ter uma direção vertical, que é perpendicular à folha do caderno. Se o teu vetor estiver apontando para dentro, é perpendicular à folha do caderno, então você vai representar por um xizinho. E se ele estiver apontando para fora, é bolinha. Importante que entrar e sair não é só para campo. Eu posso ter velocidade, corrente, vários outros vetores que estejam perpendicular à folha do caderno. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. Bom, e a gente vai tratar nessa aula da força magnética, né? E a gente vai ver 3 tipos de força. A força magnética que atua sobre uma carga em movimento. A gente vai ver 4 casos da força magnética atuando numa carga em movimento, a força magnética atuando sobre um condutor retilíneo e a força magnética atuando entre 2 condutores retilíneos. Bom, a gente começa nesse primeiro momento com a força magnética sobre uma carga, né? E aí, a gente, para determinar a direção e o sentido, a gente pode usar uma das 2 regras. Ou a regra da mão direita, que eu vou explicar, é uma regra diferente para determinar campo. Prestem bem atenção que essa regra da mão direita é para determinar a força magnética agora, né? Ou a regra da mão esquerda, que é uma outra possibilidade. Então, essas 2 regras vão ser possíveis, né? A regra da mão direita, a gente fala que é a regra do tapa, né? Então, a tua mão direita sempre esticada, olha só, os dedos, eles têm que estar na direção do campo magnético e o polegar na direção da velocidade da carga. Para onde a tua mão, a palma da tua mão estiver aberta, como se estivesse dando um tapa, é o sentido da força. Então, recapitulando, né? Você vai colocar os dedos das suas mãos esticados na direção do campo magnético e a velocidade no sentido do polegar. Presta bem atenção que o B e o V vão estar num plano e a força é sempre perpendicular a esse plano, né? Caso a carga seja negativa, eu inverto o sentido. Então, ao invés da força estar apontando no sentido da palma, ela está apontando no sentido das costas da sua mão. Então, é importantíssimo isso, tem que ficar muito claro na hora que a gente for fazer os problemas. Eu coloquei um vídeo ilustrativo que vai mostrar isso com muito cuidado. Então, eu solicito que assim que vocês virem essa videoaula, por favor, vejam o vídeo ilustrativo, ele ajuda muito, tá? Bom, e como é que é a regra da mão esquerda? Alguns alunos preferem a da mão direita e da mão esquerda, as duas vão dar a mesma resposta, né? Então, aí você vai colocar a tua mão, né? De tal forma que os teus dedos formem um ângulo de 90 graus entre eles. O polegar indica o sentido da força, o indicador o sentido do campo magnético e o dedo médio o sentido da velocidade. Então, geralmente a gente começa com o indicador apontando no sentido do campo, abre formando 90 graus o dedo médio, que vai indicar a velocidade da carga. Quando você faz isso, automaticamente o polegar fica voltado numa direção e sentido. Essa direção e sentido é a da força magnética. E, de novo, se a carga for positiva, vale a regra da mão esquerda. Se não, se for uma carga negativa, você tem que inverter o sentido final do polegar, tá bom?
No atendimento, eu posso dar vários exemplos disso, isso talvez ajude vocês a entenderem melhor. Bom, como é que eu calculo o valor dessa força magnética sobre uma carga? Então, a gente está vendo a carga agora, a gente não pode esquecer disso, né? Então, se for sobre uma carga, a força magnética depende do módulo da carga, da velocidade dessa carga, do campo magnético onde essa carga está lançada e do seno do ângulo θ. Então, é importante. Essa partícula tem que ter carga, e aqui não me importa se ela é positiva ou negativa, porque vai só o módulo. Se essa carga estiver parada, um próton estiver parado perto de um ímã, ele não vai ser atraído nem repelido, porque ele não tem velocidade. Olha que interessante, né? E esse ângulo θ B é o módulo do vetor indução magnética, é o campo magnético que a gente está analisando, e θ é o ângulo entre a velocidade e o campo de indução magnética. Então, o ângulo entre B e V é dado por θ, e eu quero o seno desse ângulo θ. Então, a princípio, se você tem o valor da carga, o valor da velocidade, o valor do campo magnético e sabe o ângulo entre a velocidade e o campo magnético, você sabe calcular o valor da força. Mas e a direção e o sentido? Regra da mão esquerda ou regra da mão direita que a gente viu anteriormente, né? Bom, quais são os casos especiais da força magnética sobre uma carga? Então, primeiro, se a carga está em repouso no campo magnético, então você tem um campo magnético e a carga está parada, né? Por que a força é zero? Porque se a velocidade é zero, o resultado dessa multiplicação dá zero. Então, carga em repouso na presença do campo magnético continua em repouso. Não haverá força magnética atuando sobre ela. O segundo caso da força sobre uma carga, né? E se a carga é jogada paralela ao campo magnético? Olha que interessante, ela tem velocidade, aqui no caso o ângulo entre B e V é 0 graus, e aqui o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é 180 graus. Então, aqui a carga é jogada paralela com mesma direção e sentido, no mesmo sentido, e aqui ela é jogada com uma velocidade com um sentido oposto ao do campo. Mas nos dois casos a velocidade é paralela. O que a gente sabe? Que seno de zero é zero e seno de 180 é zero. Então, não haverá força magnética novamente. E aí, isso é muito importante. Ângulo θ zero ou ângulo θ de 180 graus, a equação fica QVB seno de θ e seno de zero é igual a seno de 180, que é zero, por isso que a força magnética é zero. O que acontece com a partícula então, né? Se ela foi jogada com velocidade e não há força atuando sobre ela, não tem força, não tem aceleração. Segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Então, ela continua dentro desse campo com a mesma velocidade e a mesma direção e sentido, ou seja, ela continua com o movimento retilíneo uniforme. Importante a gente observar isso, né? Bom, segunda possibilidade, né? Terceiro caso especial. E se a carga for jogada formando 90 graus com o campo? Então, essa é a possibilidade. Aqui eu tenho um campo x, então ele está apontando para dentro do plano da lousa, do papel, desculpa. A velocidade aqui nesse ponto que eu estou analisando, olha, ela é para a esquerda. Então, se eu olhar, o B está apontando para dentro, a velocidade para a esquerda, eu tenho um ângulo de 90 graus entre B e V. Nesse caso, a força está formando 90 graus com a velocidade também. E toda vez que a força é perpendicular à velocidade, a partícula começa a girar. Então, eu vou ter, nesse caso, um movimento circular uniforme de raio R. E a força magnética, nesse caso, é o módulo de QVB, seno de 90 é 1, por isso é que a força magnética que atua sobre a partícula é simplesmente QVB. E se eu quiser calcular o raio da trajetória circular, é a massa da partícula vezes a velocidade dividido pelo módulo da carga vezes o valor do campo. A gente vai agora reforçar isso, né? Se o ângulo θ entre a velocidade e o campo for um ângulo de 90 graus, né?
Então, a força magnética fica carga, módulo da carga, vezes a velocidade da partícula, vezes o campo magnético, vezes seno de 90. Só que seno de 90 é 1. Por isso é que a força magnética fica QVB, né? E aí, é muito importante perceber isso, né? Que a velocidade vai formar sempre 90 graus com a força. E eu tenho um movimento circular uniforme. Como a força magnética é a força centrípeta que atua sobre a partícula, a gente sabe que força magnética é QVB e a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R. Se nós passarmos o R multiplicando e o QVB dividindo, aí nós vamos ter a equação que R é igual a mV sobre QB. É uma equação importante. Mas presta atenção, a partícula só vai descrever um movimento circular uniforme quando? Quando o ângulo entre a velocidade e o campo for um ângulo de 90 graus, né? Bom, o último caso, né? A gente vai analisar aqui um pouquinho e eu queria que vocês tentassem acompanhar aqui a regra da mão esquerda, né? Olha, carga negativa. Imaginem que o dedo de vocês, que é o campo, está apontando para fora dessa figura. A velocidade está apontando para a direita. Nesse caso, a força daria para baixo. Mas como é uma carga negativa, a força é para cima, né? Aqui eu tenho uma carga positiva. Então, apontem o dedo indicador para dentro da folha, dentro da tela, a velocidade para baixo, vocês vão ver que a força vai estar apontando junto com o polegar, que é para a direita, né? E aí, aqui, tanto a velocidade quanto o campo estão formando 90 graus. É isso que vai acontecer com a partícula. A partícula vai descrever um movimento circular uniforme. Então, o campo apontando para dentro e a velocidade para a direita, né? A partícula positiva, a partícula começa a girar, né? Aqui a gente tem 3 situações para usar a regra da mão esquerda. Então, eu queria que vocês, junto comigo, olha, apontem um indicador para dentro da tela, estiquem a mão como se vocês fossem simular uma arma, né? Atirando uma arma. A velocidade é o dedo médio e a força vai estar apontando para cima. Tem um erro aqui nessa figura, vai ser corrigido depois. Se a carga fosse negativa, seria para baixo, mas não é o caso. Bom, o próximo, né? O próximo, sim. Campo entrando e... desculpa, olha, aqui é o campo, me perdoem, eu coloquei o dedo errado. O campo é que é o dedo indicador que é para a direita, o vetor velocidade aponta para dentro, está correto, a força é para baixo. Aqui o campo, o dedo indicador para dentro, o dedo médio, que é velocidade para a direita, o polegar iria para cima, mas como a carga é negativa, o polegar vai para baixo, né? Aqui eu tenho o polo norte e o polo sul, né? De ímãs aqui, né? Então, sempre as linhas de campo apontam do norte para o sul. Então, o sentido do campo magnético aqui, o B, que é indicado pelo dedo indicador, ele vai apontar para a direita, né? O dedo médio, que indica a velocidade, tem que apontar saindo do plano da figura. Então, tem que apontar saindo. O polegar fica para cima, mas como a carga é uma carga negativa, o polegar eu tenho que inverter o sentido, ele vai para baixo, né? E aí, para encontrar o período do movimento circular uniforme, né? Eu sei que o período é 2πm, onde m é a massa da partícula, sobre bq, né? Aqui eu estou representando uma partícula que está sendo jogada com uma velocidade perpendicular ao campo, então ela vai girar dentro desse campo. É isso que está acontecendo com ela. Bom, esse quarto caso e último, né? Então a gente já viu partícula parada, velocidade zero, não tem força. Partícula jogada paralela ao campo magnético, não tem força. Partícula jogada formando um ângulo de 90 graus, a partícula gira. E se ela for jogada com uma velocidade que forma um ângulo entre 0 e 90 graus? Necessariamente não é 0 nem 90. Essa partícula, imagine que eu tenho o campo apontando para a direita e a velocidade aqui forma um ângulo de 60, 30,
forma um ângulo que não é 90 graus. Então, eu tenho uma componente perpendicular ao campo, que é V2, e uma componente paralela ao campo, que é V1. A componente paralela arrasta a partícula com velocidade constante. E a componente perpendicular faz a partícula girar. Então, a partícula gira por causa de V2 e é puxada para frente por causa de V1. Então, eu tenho essa trajetória, que é uma trajetória helicoidal. Os passos são as distâncias aqui entre essas duas figuras, né? Essas duas quase figuras fechadas que nós temos, e ele é constante, né? E como é que eu calculo a força magnética? É módulo de Q, VB, e o seno do ângulo entre V e B. Então, esse ângulo que está sendo dado aqui, que pode ser qualquer ângulo entre 0 e 90, maior que 0 e menor que 90, é só substituir o ângulo aqui que eu tenho essa força magnética, né? É muito interessante observar isso aqui em 3 dimensões, né? Então, eu tenho o polo norte, que é essa parte azul aqui do ímã, que eu tenho o polo sul, as linhas de campo magnético apontam de cima para baixo. E eu estou jogando uma partícula positiva perpendicular ao campo. Então, a partícula começa a girar, né? Porque tem uma componente dela que é paralela ao campo e uma componente dela que é perpendicular, tá bom? Bom, a gente viu então na força magnética, a gente acabou de ver o primeiro caso. É a força magnética que atua sobre uma carga em movimento. Agora a gente vai ver o segundo caso, quando eu tenho um condutor retilíneo, né? E depois a gente vê o terceiro, que é a força entre dois condutores, né? Então, como é que eu imagino a força magnética sobre um fio, né? Sobre fios condutores. Então, sobre um fio condutor percorrido por uma corrente no interior de um campo magnético, existe uma força magnética. Essa força é perpendicular ao plano que contém o fio e que contém esse vetor de indução magnética. Qual que é a origem dessa força, né? Então, se você tem aqui uma corrente percorrendo, ou seja, o fio percorrendo por uma corrente elétrica, eu tenho carga elétrica se movimentando, eu tenho elétrons se movimentando, né? Ou seja, nada mais é do que a força da carga em relação ao campo, né? Só que eu tenho vários elétrons se movimentando ao longo do fio, formando aquilo que é a corrente elétrica, né? Então, sobre cada elétron haverá um movimento no fio, haverá uma força magnética que é perpendicular ao fio, cujo sentido é definido pela regra da mão direita, né? Se a gente pensa no sentido convencional da corrente. Então, olha que interessante, né? Então, como é que a gente vai fazer? Nesse caso, se eu quisesse usar a regra da mão direita, então, mão direita esticada, a palma da mão aberta, os dedos aqui no caso seria, pensa nos dedos indicador, médio, anular, no sentido do campo, ou polegar no sentido da corrente elétrica, né? Em cima do fio. Você vê que a tua palma da mão está voltada para cima, exatamente como está nesse desenho aqui, né? Poderia usar, que foi o que nós usamos, ó, os dedos esticados junto com o campo, o polegar junto com a corrente, e aí para onde aponta a minha mão se ela fosse dar um tapa? Para cima. Então, esse é o sentido da força magnética que atua sobre o fio. Poderia usar também a regra da mão esquerda, né? Então, olha, então eu teria aqui o indicador no sentido do campo, o dedo médio no sentido da corrente e o meu polegar daria o sentido da força. Os dois são possíveis, né? Então, quando eu coloco uma força, ou um fio, né? No interior de um campo magnético, olha o que está acontecendo, né? Então, aqui eu tenho os elétrons se movimentando, mas aqui eu estou colocando na realidade o sentido da corrente. Aqui eu tenho o sentido do campo, né? E aqui eu tenho uma força. Então, essa força forma 90 graus com um plano entre B e V. Então, se eu imaginar esse plano entre B e V formado, a força sobre o fio vai formar 90 graus com esse plano, né? E como é que eu calculo o valor dessa força sobre um fio? É π seno θ. O B é o valor, o módulo do campo magnético, campo de indução magnética. O I é a intensidade da corrente que percorre o fio. L é o comprimento do fio. E esse θ agora é o ângulo formado entre o fio, né, representado por L aqui, e a corrente, né?
desculpa, entre o fio representado por IL e o campo magnético. É sempre o ângulo com o campo e o fio. Bom, então a gente viu, né? A força magnética atuando sobre uma carga elétrica, e nós vimos 4 possibilidades, né? Só para retomar. Era F igual a QVB seno de θ. Se a velocidade é zero, não tem força. Se o ângulo entre a velocidade e o campo for 0 graus ou 180 graus, a força também é zero. Se o ângulo for de 90 graus entre B e V, a partícula gira. E se for um ângulo diferente entre 0 e 90, a partícula tem aquela trajetória helicoidal, né? Agora, no caso de eu ter um condutor retilíneo, um fio, sendo percorrido por corrente elétrica imerso num campo, há uma força e essa força é dada por Bill, seno de θ. Falta o último caso, né? E se eu tiver 2 condutores retilíneos? Que é o caso, né? Então, se eu tenho aqui fio 1 e fio 2, os dois sendo percorridos por correntes de mesmo sentido, né? Ou eu tenho 2 fios com os 2 fios sendo percorridos por correntes opostas, então aqui eu tenho o I1 apontando para baixo e I2 apontando para cima, né? Nos 2 casos, o que a gente pode perceber, né? O fio 2 sente o campo magnético produzido pelo fio 1, né? E o fio 1 sente o campo magnético produzido pelo fio 2. Então, cada fio sente o campo produzido pelo outro fio. E aí a gente consegue provar, existe um vídeo que eu coloquei demonstrando isso, que a direção dessas forças é perpendiculares aos fios, né? E o sentido, se é de atração, se as correntes têm mesmo sentido. Então, se as duas correntes estão apontando para cima, um fio vai ser atraído pelo outro e vai ser uma força de repulsão se as correntes nos fios tiverem sentidos opostos. Como é que agora eu encontro a força sobre esses fios, né? Então, a força que o fio 1 aplica no fio 2 é dada por Bill, né? Ou seja, o campo do fio 1, que eu estou chamando de B1, está atuando no fio 2, onde o fio 2 está passando uma corrente 2. Mas quem que é o campo do fio 1? Né? Quando a gente calcula o campo magnético, é μ0I sobre 2πr. Esse R é a distância dos fios. Então, o campo B1 está sendo produzido pela corrente I1. Né? Eu posso só reorganizar I1 vezes I2, essa equação da força que o fio 1 aplica no fio 2. μ I1 e 2L, L é o comprimento do fio, sobre 2πd, D é a distância entre os fios. E se for o contrário, né? A força que o fio 2 exerce no fio 1, né? Eu teria Bill de novo, só que o fio 2 produz um campo e quem sente esse campo é o fio 1. Mas quem que é a equação do B2? É μ0I sobre 2πr, de novo. Como é o campo produzido pelo fio 2, é I2 e a distância entre os fios é D. Se eu reorganizo de novo, eu concluo que, que F12 tem o mesmo módulo de F21, né? Mesma equação, porque eu tenho um par de forças, ação e reação, né? Então, a força magnética entre dois fios é μ, no caso, se tiver no vácuo, eu chamo de μ0, que é conhecida, é 4π vezes 10 a menos 7, que multiplica a corrente que percorre o primeiro fio, a corrente que percorre o segundo fio, vezes L, né, que eu estou pegando o comprimento, estou pegando dois fios de mesmo comprimento, dividido por 2πd, onde D é a distância entre o fio 1 e o fio 2. Né? É muito importante que, se vocês tenham dúvida, por favor, venham ao atendimento, vejam os dois. Eu coloquei um vídeo complementar explicando com mais cuidado a regra aí para encontrar direção e sentido, né? A regra da mão direita, para vocês entenderem com bastante calma. E tem dois experimentos demonstrativos também, né? Da Univesp, da USP. Então, tem lá o professor Cláudio, do Laboratório de Física da USP, com espiras e pilhas, para que vocês visualizem como é que essa força magnética atua, tá bom? Então, um beijo bem grande, dúvidas eu
estou no atendimento.